Oi, gente, tudo bem? Muitos de vocês têm me feito algumas perguntas do tipo: Denise, para quando que eu marco a minha viagem? Quando que os parques vão abrir? Quando que a Disney vai abrir? Quando que os outlets vão abrir? Gente, a verdade verdadeira é que ninguém tem essa resposta. Tem muita gente especulando, falando que a Disney só vai abrir em 2021, mas eu de verdade não acredito nisso, tá? Mas isso é uma especulação minha, é o que eu acho. Eu realmente acho que eles vão abrir esse ano com várias inúmeras regras, vai ser muito diferente do que sempre foi, isso não resta dúvidas. Mas hoje a comissão de força-tarefa se reuniu aqui em Orlando para definir algumas diretrizes. Então, eu anotei aqui, eu já traduzi tudo para eu poder falar certinho para vocês. Vale lembrar que a discussão dessa força-tarefa, como eles mesmos dizem, eles não estão 100% direcionadas a lugares como Disney, Disney Springs, restaurantes como Rainforest, Deluxe Burger e outros, tá? Mas eles estão fazendo, digamos assim, de uma forma geral. Então, o que foi que eles definiram? Essa força-tarefa, né, é para uma recuperação econômica, obviamente, já que aqui essa área de Orlando, Miami, é uma área extremamente turística. Então, saíram recomendações pequenas, recomendações para lugares pequenos, tipo o Top Golf, Fun Spot, Gatorland e outros lugares, tá? Então, eles definiram algumas coisas para essa abertura. Então, diz assim, marcação com fita de até 6 pés de distância nas filas, para incentivar o distanciamento social. Funcionários limpando regularmente as superfícies. Isso é para parques pequenos. Para parques grandes, como a Disney, Universal, SeaWorld, eles dizem o seguinte: fitas marcando uma distância de 1,80 m, né, colocando aqui no português, 1,80 m de pessoa para pessoa, com equipamentos limpando as superfícies regularmente. Todos os funcionários deverão usar máscaras faciais e os mesmos terão sua temperatura verificada antes dos seus turnos. Ou seja, quando o funcionário entrar para trabalhar, ele já vai ter a temperatura verificada e caso ele apresente febre, né, já não vai poder trabalhar. E isso vai ser feito em fases, em 3 fases, até porque o Trump falou que a economia iria reabrir em 3 fases, então tem um cronograma e eu creio aí que eles não vão fazer diferente, né? Vão aí usar essas 3 fases. Durante a primeira fase, os parques poderão reabrir com a capacidade de 50%. Ou seja, se por dia, eu vou chutar aqui, até porque eu não tenho essa informação aqui agora. Se por dia entram 300 mil pessoas no parque, só vão entrar 150 mil. Na segunda fase, a capacidade poderá aumentar para 75% e na terceira fase considera um retorno normal dos parques. Pessoas com mais de 65 anos serão incentivadas a ficar em casa até a abertura da segunda fase. Quando eles falam incentivadas, eu não creio que haverá uma proibição, até porque aqui é um país livre. Houveram alguns condados, inclusive, que tinham colocado uma lei de todo mundo só poderia sair de casa de máscara, senão poderia pagar uma multa de até $500. Depois eles tiraram isso porque isso de certa forma fere, digamos assim, as diretrizes da liberdade, do direito de ir e vir de cada um. Então eles removeram isso e apenas encorajaram as pessoas a usar máscara, né? Não é uma proibição, uma lei, algo que gere uma multa. E eu creio que será a mesma coisa nos parques. Eles não vão proibir as pessoas acima de 65 anos, mas vão encorajar, vão fazer o possível para que essas pessoas não vão ao parque na primeira fase. Os funcionários terão que limpar as superfícies, desinfetante para as mãos em cada entrada e saída de catraca e saída de brinquedo. Então, ou seja, provavelmente vai ter hand sanitizer, aqueles álcools em gel na entrada do brinquedo. Quem já veio aqui na Disney sabe como é que é. Você entra por uma porta e sai por outra, geralmente sai numa lojinha, né? A maioria dos brinquedos
sai numa lojinha geralmente correlacionada com aquele brinquedo. Então vai ter álcool em gel na entrada e na saída dos brinquedos. Limpeza das grades e superfícies após o uso. Então, eu acho que vai ter o tempo todo ali funcionários limpando as coisas o tempo todo. Em relação aos restaurantes, eles também falaram algumas coisas aqui. Eles vão encorajar os menus de papel e descartáveis. Por quê, né, gente? Porque o menu é uma coisa que todo mundo pega. Então, eles estão encorajando e provavelmente quando os restaurantes abrirem mesmo ao público, vai ser cardápio de papel. Ou seja, quando aquela pessoa usar, já vai para o lixo. Continuar o encorajamento de encomendas online. Desinfetante para as mãos sem toque nas entradas, né? Aquele desinfetante que você só coloca a mão e ele já cai ali sem precisar ficar tocando. Também foi discutido a possibilidade de desinfetante para as mãos em todas as mesas, ou seja, em cada mesa vai ter ali um hand sanitizer. Todos os funcionários devem usar máscaras faciais e verificar a temperatura antes do início do turno. As portas serão limpas regularmente e as mesas serão colocadas a 1 metro de distância. Então, eu acho que aqueles restaurantes menores, bem pequenos, vai ficar complicado porque vai ter essa distância das mesas. Então, com certeza, também vai diminuir a quantidade de pessoas dentro dos restaurantes. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante aqui para falar. Barulhinho aqui no celular. Eu acho que eu já falei as coisas mais importantes. Eu acho que isso, gente, já era esperado. Ninguém estava esperando que a Disney abrisse ou a Universal abrir, quando eles abrirem e tá aberto, tá tudo normal. Então, muitas coisas, com certeza, vai mudar. Provavelmente, a queima de fogos nessa primeira e na segunda fase, eu creio que não irá existir. Mas, mais uma vez, é especulação e achismo meu, tá? Não é nenhuma informação oficial. Mas eu imagino que se eles vão abrir o parque com 50% e 75% da capacidade, eles não vão aglomerar pessoas. E a queima de fogos, né, no final do dia, no parque... Quem já foi sabe que aglomera muita gente. Todo mundo vai ali, tipo, no Magic Kingdom. Todo mundo vai ali para aquela entrada principal, ali para Main Street. E fica todo mundo ali esperando os fogos. Então, eu creio que isso não vai ter. Restaurante estilo buffet, estilo self-service ali, que todo mundo vai, coloca a mão, se serve. Eu acho que também não vai abrir nessa primeira e nessa segunda fase. Então, gente, ninguém tem nenhuma data, tá? Disney, Universal, SeaWorld não tem data para abrir. Como eu falei para vocês, são tudo especulações. Eu acredito que em julho já deva provavelmente estar aí nesses 75%, né? Nessa segunda fase da abertura. Mas, mais uma vez, é achismo. Então, assim... Se você tem viagem já marcada para junho, como foram o caso de várias pessoas que me procuraram, eu acho que você tem que aguardar aí um pouco mais. Agora em maio, dia 1º de maio, devem abrir várias coisas já nessa primeira fase. Não sabemos se os outlets vão entrar nessa parte de abertura ou não. Mas eu acho que dia 1º de maio a gente já vai ter uma noção melhor. Eu acho que quem tem viagem para agosto ainda não é hora de cancelar, porque provavelmente em agosto possa ser que as coisas já estejam o mais próximas do normal. E é isso, gente. A gente vai acompanhando as notícias, vai falando o que for saindo oficialmente. Eu vou tentar manter vocês informados. E o resto, gente, no mais, é especulação, tá? Hoje é terça-feira, 28 de abril. E eu falei essas informações para vocês baseado no que saiu pela Força Tarefa. E também naquilo que eu acho como moradora aqui de Orlando. Mas a nós só resta realmente aguardar e ver como as coisas vão sair. Então, eu desejo tudo de bom para vocês e muito obrigado por assistirem. Um beijo, tchau, tchau.